Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Hoje é terça-feira, 26, e começa agora mais uma live do Prois Federação. Na edição de hoje, nós vamos tratar de um tema que está na ordem do dia, nesse tempo em que nós estamos passando por uma das maiores crises humanitárias dos últimos séculos, né? É muito importante que a gente possa refletir sobre o papel da ciência. Nós temos que ver, né, como a ciência tem sido a principal salvaguarda da humanidade no enfrentamento da Covid-19. É nesse sentido que nós vamos discutir aqui a importância da ciência e da tecnologia diante dos desafios que estão acontecendo a nível global, a nível regional, que se impõem no mundo atual. Nós vamos refletir sobre a atuação da ciência como aliada das políticas públicas e vamos ter aqui a oportunidade de conhecer um exemplo concreto, um exemplo excelente, que é o Consórcio Nordeste, uma rede formada por governadores que tem a missão de promover o desenvolvimento sustentável da região e que recentemente constituiu um comitê científico. E esse comitê ele é composto por cientistas, é composto por médicos e pesquisadores para o enfrentamento da pandemia dos estados. E para falar desses assuntos, nós temos aqui convidados mais que gabaritados. Estão aqui conosco nessa tarde, estão aqui conosco o professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, professor Sérgio Rezende, também conosco o secretário de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Estado do Ceará, Inácio Arruda, e o professor do Instituto Federal do Paraná, presidente do Prois Federação, Nilton Brandão. Eu sou Enio Ponte, professor da Universidade Federal do Ceará, diretor de Ciência e Tecnologia do Prois Federação, e serei o mediador dessa conversa. Gostaria já passar aqui para o ministro Rezende, fazer os seus cumprimentos. Ministro Rezende, boa tarde. Boa tarde, ministro. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar conversando com vocês aqui. Passar também a palavra aqui para o nosso senador, o secretário de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda. Grande Enio, um grande prazer poder participar desse debate, acompanhado do ministro Sérgio Rezende, o ministro mais longevo da Ciência e Tecnologia do Brasil. Um conjunto grande para me tocar em algum tipo da conversa. Nilton, por favor, essa palavra está uma maravilha. Estou vendo que você está muito bem. É uma satisfação participar aqui do Ceará, em nome da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, desta conversa sobre a situação da ciência e, sobretudo, que ela emerge no meio da pandemia como uma força muito grande. Então, estamos aqui à sua disposição, hein? Muito bem. Professor Nilton Brandão, presidente do Prois Federação. Professor Nilton Brandão. Boa tarde, professor Enio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Inácio. Quero dizer da satisfação imensa de estar aqui com essas duas figuras ícones da ciência, ícones do país. Quero dizer, Sérgio e Inácio, que eu vou tentar contribuir em alguma coisa do mundo sindical, mas a minha expectativa aqui é dizer para os nossos sindicatos do país inteiro, do Prois Federação, e para os pesquisadores, para os professores e professoras que nós representamos no mundo sindical, que o objetivo aqui é uma oportunidade de ouvi-los pela experiência, tanto na construção de propostas de ciências para o país, mas que extrapola isso, né? Extrapola o ensino, extrapola a universidade, extrapola as políticas públicas desenvolvidas neste país. Vocês dois representam isso. E o Prois tem um GT chamado GT Ciência e Tecnologia, que busca estas oportunidades. Então, dizer que eu quero falar muito pouco, quero aprender muito com vocês dois aqui hoje, porque esse é o principal objetivo de estar aqui presente, com muito orgulho e com muita honra em poder ouvi-los aqui, tá bom?
Muito obrigado, professor Nilton Brandão. Então, vamos iniciar, né, aqui na sequência de perguntas. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o Sérgio Rezende. E gostaria de perguntar para você, Sérgio, se você pode explicar um pouco para a gente o que é e como que atua o Consórcio Nordeste. No ano passado, em agosto, mais precisamente, houve uma reunião do presidente da República com os governadores do Brasil. Pouco depois de surgir na imprensa notícias de desencontro. E nesse encontro, em que nós esperávamos que o presidente, digamos assim, manifestasse as suas boas relações com os governadores, ele se referia aos governadores do Nordeste como os governadores da Paraíba. Olha, sem nenhum demérito para o nosso grande estado da Paraíba, essa referência dele foi uma referência maldosa, manifestando, deixando claro todo o preconceito que ele tem em relação ao Nordeste. E aí aconteceu o seguinte, na semana seguinte, os 9 governadores resolveram criar o Consórcio Nordeste. Esse consórcio é uma entidade, um CNPJ, sem fins lucrativos, prevista numa lei aprovada no governo do presidente Lula, que prevê que estados podem criar uma entidade para articulações, para fazer compras conjuntas e assim por diante. Então, os governadores resolveram criar esse consórcio Nordeste, escolheram para o primeiro ano, a presidência com o governador da Bahia, Rui Costa, e começaram, então, a fazer articulações. Há muitos anos atrás, nós tínhamos aqui no Nordeste a SUDENE, a Superintendência do Desenvolvimento Econômico do Nordeste, que foi muito importante para o Nordeste, mas ela foi esvaziada, extinta nos governos neoliberais. Então, não temos a SUDENE. E não temos história no Brasil de articulação regional. Então, os governadores criaram esse consórcio, começaram a discutir seus problemas, suas experiências, fizeram uma viagem conjunta à Europa, onde estiveram com dirigentes dos países, presidente, primeiro-ministro, com empresários, para vender o Nordeste, digamos assim, e também para ver a oportunidade de compras conjuntas. Eles tinham uma viagem marcada para a China em janeiro desse ano. Essa viagem foi cancelada, porque a pandemia já estava avançando na China, e os governadores, quando nós entramos nessa pandemia, há exatamente 2 meses atrás, resolveram criar o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, Comitê Científico para o Combate à Covid. Então, eu sou um dos coordenadores desse comitê. O outro coordenador científico é Miguel Nicoleles, neurocientista, e tem um coordenador de gestão, que é Carlos Gabas, que foi ministro da Previdência no governo Dilma. Cada governador indicou um representante, um ou mais representante dos estados. Então, nós temos hoje 3 representantes da Bahia, 2 de Pernambuco, 2 do Ceará, e, portanto, somos 15 pessoas que formamos esse comitê, organizamos vários subcomitês, e o nosso papel é passar recomendações para os governadores. Então, praticamente a cada semana, nós emitimos um boletim com os governadores, e nós temos, então, uma situação interessante, porque os governadores resolveram criar esse comitê porque viram que o governo federal está completamente desorientado em todos os sentidos, inclusive no combate à pandemia. O governo federal não dá bolas para o papel da ciência no combate à Covid, e o governo federal, então os governadores criaram isso, e eu tenho a impressão que, aliás, sabemos que eles estão seguindo muitas das nossas recomendações,
e que esse comitê está tendo um papel importante na contribuição para o combate à Covid-19. Muito bem, Sérgio. A gente está vendo que foi criado esse comitê, né? Foi criado o comitê científico, e com o advento da pandemia, o foco do consórcio voltou para o enfrentamento dessa crise. E isso foi, lógico, que foi o que motivou a criação do comitê científico, formado por médicos, cientistas e pesquisadores. Eu queria saber qual é a avaliação do comitê sobre a atual situação da região com relação ao avanço da doença e que medidas já foram tomadas a partir dessas proposições do comitê. Como eu disse anteriormente, nós temos 9 subcomitês integrados por representantes de todos os estados, e esses subcomitês, então, analisam ponto por ponto. Tem um subcomitê de protocolos ambulatoriais, hospitalares, um subcomitê de equipamentos, um subcomitê de virologia, um de epidemiologia, um subcomitê de simulações. Então, esse comitê de simulações, que tem participação também de físicos, matemáticos, estatísticos de vários estados, no momento ele é coordenado por José Soares de Andrade, professor da Universidade Federal do Ceará, grande físico com experiência em simulações, em sistemas complexos. Então, desde o começo, começamos a fazer projeções. É lógico que nós estamos na 8ª semana de trabalho do comitê. As primeiras recomendações eram mais gerais. E sempre, em todas as primeiras, a primeira recomendação era o confinamento, porque esse vírus, esse SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, ele tem uma facilidade de propagação muito grande, mas a propagação é pessoa a pessoa, ou pessoa, objeto, pessoa. Então, a forma que existe no momento para diminuir o contágio é confinar as pessoas. É uma questão difícil, não estávamos acostumados com essa situação, mas a ciência mostrou que essa é a forma de conter a propagação do vírus. Então, os governadores têm seguido nossas recomendações, e à medida que o número de casos e de óbitos foi aumentando, nós fomos sendo cada vez mais específicos e recomendando, então, por exemplo, fechar as estradas para diminuir a troca de pessoas entre municípios, entre estados. Há 2 semanas, finalmente, nós recomendamos, de uma maneira genérica, aos estados que tiverem, as regiões que tivessem chegado a 85% de ocupação dos leitos disponíveis, deviam decretar lockdown. E quase todos os estados, metade dos estados, digamos assim, já fizeram isso. Fizeram lockdown, e o que nós estamos vendo nos últimos dias é que há uma desaceleração no aumento do número de casos e de mortes. Então, nós estamos vendo o resultado concreto do nosso trabalho. Ainda não temos clareza de quando é que chegaremos ao pico, mas, como eu disse, temos dados concretos que mostram uma desaceleração dos casos. Então, como eu falei, são muitas recomendações em muitas direções, recomendações em relação ao pessoal da saúde, cuidado com o pessoal da saúde, recomendações em relação a protocolos. Nos últimos 2 boletins, nós recomendamos não usar a hidroxicloroquina. E ontem tivemos, então, a notícia de que a Organização Mundial da Saúde está recomendando que a hidroxicloroquina não seja mais utilizada nem em tratamento, nem em testes, que ela seja banida completamente. Então, como eu disse, nossas recomendações têm sido seguidas, o que nos dá disposição para trabalhar e continuar tentando ajudar a vencer essa situação muito difícil de pandemia mundial
e, ao mesmo tempo, desgoverno no Brasil. Uma situação trágica, não? Muito obrigado, Sérgio. Eu queria agora passar para o secretário Inácio. Secretário Inácio, gostaria de saber o seguinte, o papel da ciência, né, como se sabe, como se tem visto, ela emergiu com muita força nessa batalha aí contra o coronavírus. Causou aí uma espécie de despertar nacional para a importância de se investir e desenvolver esse setor, né, diante dos desafios que estão acontecendo no mundo. Aí eu gostaria de saber o seguinte, como é que tem sido, a nível estadual, a atuação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e também dos órgãos científicos no combate da pandemia? Grande Enio, na verdade, um abraço mais uma vez, professor Rezende, Brandão. Nós tomamos aqui a seguinte iniciativa. Sabe que mesmo ampliando os recursos, foi uma decisão do governo Camilo, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, de cumprir um comando constitucional de investir 2% da receita tributária do Estado em ciência e tecnologia, que não vinha sendo seguido. Então, nós fizemos um movimento para que em 10 anos nós vamos chegar a 2%. Para o Ceará é um volume de recursos elevado, não é pouco dinheiro, é muito dinheiro se colocar 2% da nossa receita destinada à ciência e tecnologia, para a nossa realidade, evidentemente. Isso permite muitas parcerias. Então, nós vimos neste movimento de tornar essa regra constitucional do Estado fato. E vem a pandemia. Nós estávamos investindo em vários programas, nós tínhamos muitos programas interessantes, criamos um programa de inovação tecnológica voltado para as empresas, com recurso exclusivo do Estado, criamos um programa espetacular, daqui a pouco vamos fazer uma transmissão ao vivo sobre esse tema, que é a inovação no setor público, com um programa de cientistas-chefes em várias áreas do setor público, assim, muito importantes: saúde, segurança pública, educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, planejamento de dados. O cientista-chefe de dados do Estado do Ceará é o professor Soares. O professor Soares, quer dizer, uma aquisição do Ceará que nós trouxemos exatamente de Pernambuco. Já virou cearense, Sérgio. O homem agora já é cearense, mas é um pernambucano que a gente tem uma afeição muito grande pelo trabalho que ele desenvolve. Então, nós temos um conjunto de cientistas-chefes dentro dos programas da Secretaria, ali articulados com a FUNCAP, dirigida pelo professor Tarcísio Pequeno. Então, é um trabalho muito bem programado entre governador Camilo, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Fundação de Apoio à Pesquisa e as nossas universidades, sejam as 3 vinculadas estaduais, e mais o NUTEC e o CENTEC, que são instituições vinculadas à Secretaria diretamente, e as nossas universidades, especialmente as universidades federais, o Instituto Federal, com universidades também privadas, muito importantes, como é o caso da Unifor, como é o caso da Cristo, do Leão Sampaio, lá em Juazeiro do Norte. Em Sobral temos uma universidade privada também muito boa, em Quixadá também. Então, tem uma rede muito interessante, muito bem desenvolvida, que o Nordeste foi construindo nos últimos anos, cada estado, Pernambuco um pouco mais à frente, Bahia também, o Ceará, então, passou a desenvolver a sua rede, então tem uma rede muito boa de laboratórios, de instituições de formação, de pesquisa. Nós buscamos juntar essa rede com essa decisão do governo de aplicar um volume maior de recursos na área de ciência e tecnologia. Mas, como todas as atividades públicas, nós fomos também atingidos fortemente pela pandemia. Já vimos uma situação crítica do ponto de vista político e econômico. Isso se acentuou com a pandemia. Você vê que o PIB cresceu algo em torno de 1% no ano passado. Vem a pandemia, eles estavam dizendo que iam crescer mais, mas em janeiro, começo de fevereiro, eles anunciavam que o PIB deste ano também seria um PIB bem reduzido frente às expectativas que eles tinham. E o vírus, então, atropela completamente o PIB e atropela também os nossos programas. Qual foi a decisão que nós consideramos acertada pelo governador, numa reunião com todos os seus secretários, e especialmente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia? Voltar-se para a pandemia, voltar-se para o Covid, aplicar os recursos, destinar os recursos
para este programa. Então, nós pegamos o cientista-chefe da área de saúde, o professor Xavier, um professor também da nossa Universidade Federal, mas também relacionado com a nossa Universidade Estadual. Então, Xavier é uma pessoa muito preparada, é o nosso cientista-chefe, foi para dentro da Secretaria de Saúde e nós redirecionamos os recursos da Fundação de Apoio à Pesquisa e os seus programas para o combate ao Covid. Seja para reforçar as pesquisas que nós temos nos laboratórios da Universidade Federal e da Universidade Estadual, especialmente as duas que mais atuam nessa área de vírus e na área da pneumologia, da infectologia. Então, você tem ali um grande número de quadros de pesquisadores muito qualificados, então destinamos para essas instituições e para a inovação dirigida para o combate à pandemia, quer dizer, o combate ao Covid. Então, investimos na construção de novos equipamentos. Você sabe que aqui nós terminamos fazendo um capacete respirador para poder possibilitar as condições mais adequadas dos pacientes nos hospitais, para socorrer, porque não tínhamos respiradores. Nós entramos na produção das máscaras, face shields, para poder também socorrer, um socorro imediato. Então, destinamos os nossos recursos para essa ação entre Secretaria de Saúde, com as instituições de pesquisa do Estado e os institutos de pesquisa. Então, isso tem funcionado muito bem, está muito bem ajustado, e, ao mesmo tempo, esse trabalho do consórcio. O consórcio, como bem disse o professor Sérgio Rezende, ele veio do ano passado, ele veio da crise dos estados com o governo federal. Quer dizer, a pandemia nos pegou já com o pandemônio. O pandemônio já existia, a confusão política já estava muito grande no país. E o consórcio, ele veio para dar respostas e ajudar os estados do Nordeste, especialmente, a agir em conjunto em muitas áreas. Uma das áreas, a área da ciência, da tecnologia, mas também atuando num conjunto grande de áreas importantes, segurança pública, infraestrutura, compras de governo. Então, tudo isso é o pensamento um pouco do consórcio, que tem muita força. Quer dizer, 9 estados nordestinos reunidos, eles têm muita força de alavancagem em várias áreas. Então, a sacada do Nordeste serviu também de exemplo para outras regiões. O Sudeste imediatamente constituiu também o seu consórcio, mas o consórcio mais consolidado, mais ajustado, é o consórcio do Nordeste. Talvez a experiência do professor Sérgio Rezende nos ajude muito nisso, porque eu lembro do consórcio que foi constituído para que a gente pudesse atuar na área de biotecnologia. Olha aí, exatamente na área de biotecnologia, nós criamos um consórcio do Nordeste, lá no governo do presidente Lula, o ministro Sérgio Rezende comandando, foi constituído a Renorbio, que é um caso assim, de sucesso absoluto, de experiência, de ação articulada entre as várias universidades da nossa região. Evidentemente que também tínhamos ali a importância da participação ativa do governo federal, porque era o ministro Sérgio Rezende aqui em cima, mais as instituições de pesquisa, estava aqui o CNPq, estava aqui a CAPES, então você tinha uma articulação política muito grande com essas instituições. Eu quero dar o exemplo, o resultado disso, o impacto que teve essa unidade do Nordeste na formação e na qualificação de profissionais para a nossa região. E muitos dos projetos que ali foram desenvolvidos, hoje estão sendo examinados por nós como importantes no combate à Covid-19. Olha o esforço que foi feito lá atrás, respondendo a uma necessidade nossa agora no presente, e que pode, evidentemente, ser reforçada com a nossa participação no consórcio Nordeste. Secretário, bem rapidinho, só para a gente entender aqui, você falou na captação dos recursos, eu queria só que você me dissesse aí como é que está sendo essa captação. Você falou em torno de 2% dos recursos que estão, falou da FUNCAP também. Como é que você tem dado esse contexto de enfrentamento do vírus e qual é a perspectiva para os próximos tempos, assim, que você vê? Então, nós fizemos, Enio, porque você sabe que numa situação como essa, você tem que dirigir um pouco os recursos. Você tem o programa de editais, que nós temos feito permanentemente, é um programa do Estado para bolsa de mestrado, doutorado, iniciação científica, é um programa permanente que nós temos investido algo em torno de uns 35 a 40 milhões por ano de reais, então esse programa é permanente, ele é aberto, então é para pesquisa ampla em todas as áreas do conhecimento, mas quando chega uma situação como esta, então você tem que
conversar com as nossas instituições. O professor Tarcísio fez uma reunião com a FUNCAP, a secretaria articulando ali com o governador. Para quê? Vamos direcionar para a saúde. Então, você tem os recursos da FUNCAP destinados, é como se fosse a encomenda da Secretaria da Saúde. E a Secretaria da Saúde, assim como a Fiocruz está fazendo agora com a FINEP é chamada pela Fiocruz a entrar com recursos em programas importantíssimos de pesquisa que a Fiocruz está desenvolvendo. Então, essa ação também nós buscamos direcionar. Então, a Secretaria de Saúde, através do cientista-chefe, uma pessoa respeitável e com grande capacidade, o professor Xavier, examina aquela proposição da Secretaria de Saúde, se tem condições de ser financiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa, e despacha isso para a Fundação, e a Fundação, então, vai entrar com os recursos, dando suporte a essa ação solicitada pela Secretaria de Saúde como resposta a essa nossa necessidade imediata de combate à Covid. Então, nós estamos agora, nesse momento, fazendo esse direcionamento. Além disso, tem alguns recursos que nós temos nas mãos, de parcerias com o governo federal, especialmente com a FINEP, e nós estamos dialogando para transformar esses recursos, não exatamente num balcão, mas num edital específico, rápido, ágil, para a Covid. Além do edital que nós já tínhamos despachado, já tínhamos feito, quer dizer, a Covid já pegou o edital andando no meio do caminho, agora nós estamos fazendo uma destinação de recursos que nós temos em parceria com a FINEP já deu de acordo com isso, nós vamos fazer um novo edital, num valor mais ou menos de uns 3 milhões de reais, também destinado exclusivamente à Covid. Quer dizer, atuando em várias áreas, desde a pesquisa básica que nós temos aqui dentro da universidade, até equipamentos. Então, acho que nós temos buscado, com a orientação do governador, mas com a ação ajustada, correta da nossa fundação, que é dirigida, os 4 diretores todos são professores e são pesquisadores, estão dentro do laboratório, têm muita consciência e conhecimento dessa realidade. E as empresas também, né? Tem aquele Claro. projeto Criar-se também, que você tem esses projetos, né? Qual? O Criar-se também tem esses projetos que estão criando. Você tem o Criar-se, você tem o Centec, você tem o Instituto Atlântico. O PROIP está apoiando o Criar-se, né? O PROIP apoiou já, quer dizer, Enio, é impressionante, assim, o despojamento, a vontade. Bom, nós estamos tratando aqui agora, gostaria de passar para o ministro Brandão, para o professor Brandão. Professor Brandão? Pois não, professor. Ministro Brandão. Estamos aqui, escutando, aprendendo muito com essas 2 feras que estão aí. O professor Brandão, presidente, é o seguinte, nessa luta da pandemia que nós estamos enfrentando, né, os sindicatos, em especial o sindicato dos docentes, também tem atuado aí de várias formas. Queria que você pudesse comentar um pouco sobre a atuação dos sindicatos federados do PROIPS, né, no combate ao Covid-19. Perfeito, Enio. E aqueles que nos assistem. Vejam, primeira questão que a gente precisa lembrar e debater para que a sociedade compreenda é que, só para entender, Enio, você me ouve aí? Sim, perfeito. Alô? Alô, estou ouvindo. Ok. É que parece, eu tive a impressão que tivesse dado algum problema, mas está ok. Então, eu estava dizendo que uma primeira observação que eu queria lembrar, eu estou aqui com 2 professores importantes das universidades que sabem, né, mas às vezes para a sociedade é bom a gente lembrar. Quando se fala que as universidades estão em afastamento social e que não estão funcionando, é preciso entender que o que não funciona basicamente é aquela parte mais visível da educação, que é o ensino. No entanto, os professores trabalham em diversas outras áreas. Trabalham na administração, trabalham na coordenação de curso. As coordenações de cursos continuam trabalhando muito em contato com os estudantes, tentando manter a atualização dos processos acadêmicos que acontecem nas universidades e nos institutos federais. Os diretores de setores,
Os projetos de pesquisa, eles continuam funcionando, existem pesquisas que não podem parar, portanto, os professores continuam trabalhando nos seus afazeres de ciência, nos projetos de pesquisa. Os projetos de extensão, que é a interação com a comunidade, esses projetos continuam funcionando, continuam trabalhando, continuam com a orientação dos seus professores. As orientações dos alunos, embora alguns prazos podem ter sido postergados, mas as orientações de teses, de bancas, elas continuam acontecendo. Portanto, a universidade continua viva e ela continua funcionando e funcionando muito. Mais do que nunca, os professores têm trabalhado mais do que se tivessem só na universidade diretamente. Prova disso, eu vou dar 2 exemplos que mostram a pujança desse trabalho nas universidades e nos institutos federais. Ontem recebi um card do presidente da Andifes, professor João Carlos, que está com um belíssimo trabalho ali no Congresso da Universidade Federal da Bahia, o Congresso Virtual da Universidade Federal da Bahia, que diz que já recebeu 675 propostas de debates políticos e de ideias apresentadas nas universidades e nos institutos federais. Um trabalho feito também pela Andifes cadastrou, verificou que existem pelo menos 823 projetos sendo desenvolvidos. Portanto, essa primeira constatação é que a universidade continua viva, seus professores continuam trabalhando e trabalhando muito, porque o que não aparece é apenas o ensino, é uma das atividades do professor, mas existem dezenas de outras atividades, como eu mencionei. Uma segunda ação que os sindicatos têm convivido, trabalhado e debatido é a questão da solidariedade. Mais do que nunca, nós precisamos trabalhar a solidariedade. Debatemos no PROIFES, nos nossos sindicatos, que a prioridade, no momento em que você tem um vírus, que tem um ataque muito violento e que destrói rapidamente a vida das pessoas, a prioridade era defender vidas. A prioridade era trabalhar para defender vidas. Por isso defendemos o afastamento social imediato e a suspensão das aulas. Portanto, o processo de acolhimento nos nossos sindicatos, nos nossos espaços, ações específicas de contribuição. Entendemos que temos uma população, 12% da população desempregada, e uma ação, uma perspectiva de aumentar muito o desemprego. Portanto, eles trabalhar com cesta básica, doação de cesta básica em diversos espaços do nosso sindicato no Brasil, desenvolvimento de aulas públicas para poder debater com a sociedade, discutir com a comunidade, né? E as ações políticas. Por que as ações políticas são fundamentais? Eu quero trazer 2 fatos do vídeo, né, de reunião do desgoverno que existem hoje no país. Nós escutamos lá o ministro do Meio Ambiente dizer que precisa aproveitar a pandemia para poder passar de baseada, né, as alterações da legislação do meio ambiente, e nós sabemos que tipo de legislação eles estão alterando. É para facilitar para os grandes latifundiários, para poder acabar com a fiscalização do desmatamento da Amazônia e o desmatamento em geral. Quer dizer, é isso que eles querem passar, né? Escutamos o ministro da Economia dizendo: enquanto eles cuidam da pandemia, nós botamos a granada no bolso do inimigo. Qual é o inimigo que o ministro está falando? O servidor público, o serviço público. Portanto, a ação governamental ela tem sido acelerada no sentido de precarizar, no sentido de atacar o direito dos trabalhadores, no sentido de um desgoverno total e da desconstrução da sociedade, dos direitos sociais construídos pela sociedade. Então, esta ação política nós temos feito diuturnamente, quer através destas lives,
chamando a sociedade para participar, debatendo com os professores, para que os professores entendam que a gente precisa combater esse tipo de política. Portanto, os nossos professores que nos escutam, a sociedade que nos escuta, precisam saber que nós temos um governo genocida, temos um governo que está de pacto com a morte para poder destruir a vida do povo brasileiro. Nós precisamos dizer isso, que o sindicato cabe esse papel. Nós mantemos debate constante com os parlamentares na perspectiva de discutir com eles como combater e como contribuir nesse processo e contribuir contribuir, enfim, com o trabalho no Congresso Nacional, com os nossos apoiadores, no sentido de reverter esse processo. Então, assim, os sindicatos têm trabalhado muito, diuturnamente, não paramos, né, porque é a única entidade que pode falar coletivamente, ou pelo menos uma das principais que pode falar coletivamente, para combater esse governo, né, e nos somarmos com as entidades da ciência, com as outras entidades sociais, são os sindicatos, nós temos cumprido esse papel. Acho que é isso, Enio, nessa informação inicial. Muito obrigado, Brandão. E só continuando, Rezende, você está aí, Rezende? Rezende, queria perguntar para você agora, aqui colocando que foi o Brandão, o nosso presidente aí da federação, da perspectiva que você entende, né? Você é ex-ministro, docente federal, coordenador aí do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Eu queria saber como é que você avalia a atuação das instituições federais, né, das universidades federais, dos institutos federais, nesse combate à pandemia. Olha, como o Milton disse muito bem, e o secretário Arruda também falou nisso, as universidades públicas, principalmente, estão respondendo de uma forma, para mim, até surpreendente, porque não tínhamos passado por uma situação como essa. Praticamente todas as universidades criaram o que chamam de observatório da Covid. Nos seus sites ela tem informações divulgando os projetos dos professores, dos grupos de pesquisa para enfrentamento da Covid nos mais vários aspectos, né? Aqui na Universidade Federal de Pernambuco eu conheço de perto alguns. Tem projeto na área de saneamento em que procuram verificar a transmissão do vírus através de excrementos. Eles já verificaram que a duração do vírus em fezes é muito grande. Então, tem programa de saneamento. No departamento de física onde eu trabalho, além de ter gente fazendo projeções, tem um colega que rapidamente montou um sistema para desinfectar máscaras, essas máscaras mais caras, né, aquela N95, depois de usar algumas vezes, o pessoal joga lá fora, porque não tem uma forma segura de desinfecção. Pois bem, esse colega desenvolveu um sistema usando LEDs, laserzinhos ou lâmpada de ultravioleta. E ele verificou que depois de um certo tempo, não sei quanto, meia hora, uma hora, de incidência de ultravioleta, na máscara, ele conseguiu uma máscara infectada, analisada pelo Instituto Oswaldo Cruz, fez a aplicação do ultravioleta e depois, então, levou um pedacinho e verificaram que o vírus tinha sido extinto, né? Tem projetos na área de engenharia de produção que desenvolveu um aplicativo para facilitar a triagem de doentes e assim por diante. Eu passei a tomar conhecimento desses projetos por receber e-mails ou WhatsApp de pessoas diversas.
principalmente aqui da Universidade Federal de Pernambuco, mas também recebi de outras universidades, sabendo do trabalho da Comissão do Consórcio Nordeste, as pessoas estão encaminhando projetos, não é projeto para receber apoio, não, é projetos que eles já desenvolveram, eles estão oferecendo gratuitamente para os estados e municípios que quiserem usar. Então, a resposta é muito grande. O Newton, acho que foi o Newton, aliás, foi o secretário comentou o número de projetos que estão sendo desenvolvidos. Aqui na Federal de Pernambuco são várias dezenas que estão listados no observatório da Covid. Então, eu acho que a resposta está sendo muito, muito boa, muito importante, ao contrário do que o ministro da Educação e o presidente da República dizem, que a universidade é um antro de subversivo, de vagabundo, chama de vagabundo. A universidade está ligada na área de ciências sociais, os antropólogos estão estudando esse momento que nós estamos passando. Então, como disse o Newton, os professores estão trabalhando muito, estão ligados e estão, na verdade, desenvolvendo formas que nós não tínhamos tanta prática com ela, de trocar informações com os seus alunos, de dar aula. A maioria dos cursos de pós-graduação, recentemente, começou a retomar as aulas à distância, ou seja, por vídeo, pelos sistemas digitais. Na graduação, isso é mais complicado, porque eu tenho muitos estudantes que nem têm os meios. Então, as universidades não estão paradas, os docentes estão trabalhando, muitos estudantes, a maioria está trabalhando, mas nós estamos torcendo que essa fase muito difícil passe logo. Não sabemos ainda quando isso vai acontecer, mas acreditamos que o fim está mais próximo do que o início no passado. Nós já vencemos grande parte do tempo dessa pandemia, isolados socialmente, mas trabalhando e aprendendo muito. E as universidades estão dando um grande exemplo em todas as áreas. Muito bem, Mitch. As pessoas estão comentando muito, e isso está geral, a questão do lockdown, né? Você está vendo aí que existe um comentário grande sobre a eficiência do lockdown. E eu queria saber, né, foi colocado no último boletim do comitê, e foi unânime a decisão pela recomendação da ampliação das medidas de isolamento social. No boletim, o comitê está recomendando também a adoção desse lockdown, ou seja, isolamento mais restritivo. Algumas capitais foram colocadas lá, né, nesse boletim. Tem as cidades mais afetadas pela a situação do Covid. E aí, nessa situação, quando é que a gente tem que adotar o lockdown? Quais são as consequências de atrasar essa adoção? Há aproximadamente 3 semanas, no boletim, se não me engano, foi o número 5, nós falamos que recomendamos aos governadores e prefeitos que aqueles municípios ou aquelas regiões metropolitanas que tivessem chegado à ocupação de 85% dos leitos de UTI deveriam decretar o lockdown, ou seja, é o confinamento mais rígido, porque, como eu falei antes, a forma de diminuir o contágio desse vírus é pelo confinamento social. Só que o confinamento social no Brasil, que foi decretado por vários estados, ele não tem tido a resposta que, por exemplo, tem na Alemanha, ou na França, ou na Itália. E aqui no Brasil eu tenho dito que há 3 razões para isso. Uma razão é uma certa indisciplina mesmo, digamos assim, do povo brasileiro, latino. Uma segunda razão é nossas enormes dificuldades sociais. Tem pessoas que moram
em condições muito difíceis e não consegue o isolamento, né, que nós, da classe média, privilegiados, conseguimos. E tem pessoas que têm que sair para trabalhar mesmo, porque esse auxílio emergencial anunciado, ele demorou muito a ser anunciado e o pagamento dele está sendo muito difícil, como todos sabemos. Agora, tem uma terceira razão muito séria para o confinamento ser menor. É o exemplo do presidente da República. Ora, como presidente da República, quase todo dia, vai para a mídia, para a televisão, usando as suas redes sociais, para dizer que essa doença não é tão grave, para dizer que o confinamento não é importante, para atacar os governadores que decretaram o confinamento. Então, tem uma parte da população que segue o presidente da República, é lógico. Então, nós temos essas três dificuldades. Por isso, o nosso confinamento em situação normal ele é baixo, 45%, no máximo 50%. Então, o lockdown significa não apenas o decreto dos governadores, dos prefeitos, mas botar a polícia na rua para tomar conta, para não deixar as pessoas estarem circulando sem justificativa, para obrigar as pessoas a usarem máscara, porque a gente tem que sair de vez em quando. Né? Eu mesmo vou ao mercado a cada 2 semanas, aí eu ponho a máscara. Então, a polícia tem que ir para a rua para tomar conta. Então, felizmente, nós verificamos que os vários estados que decretaram o confinamento social rígido viram uma diminuição, um aumento do confinamento, diminuição do número de pessoas na rua. O resultado disso ainda é pequeno, mas nos últimos dias, vários estados do Nordeste passaram a ter um menor aumento do número de casos. Então, professor Enio, o lockdown é exatamente isso, uma medida de confinamento social mais rígido para evitar que mais pessoas precisem do sistema de saúde quando ele está saturado. Entendi, ministro. Muito obrigado. Queria passar a pergunta agora para o secretário Inácio. Secretário Inácio? Oi, estamos aqui. Recentemente, os governadores e representantes do consórcio Nordeste eles tiveram uma viagem por diferentes países da Europa, buscando recursos, buscando parcerias. Gostaria de saber quais são as perspectivas de parcerias internacionais em ciência e tecnologia aqui para o Ceará. Enio, primeiro eu queria também tocar rapidamente nesse aspecto desse confinamento mais severo que nós estamos sendo obrigados a realizar. Você sabe que o Ceará, Pernambuco, Maranhão, Pará, Belém, região metropolitana, Manaus, nem falar, Rio de Janeiro, São Paulo, são locais de uma incidência muito aguda do vírus, com a contaminação alarmante e com uma quantidade de vítimas muito elevada. E o fato é que nós retardamos essa quarentena mais rígida, esse isolamento mais absoluto, por conta desses aspectos que o professor Sérgio Rezende já levantou, a pobreza muito grande, uma população de baixa renda, aglomerações urbanas gigantescas de pobres em grandes contingentes, em grandes favelas, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, em Recife, na região metropolitana, São Paulo. Então, você tem essa realidade social brutal que se agrava no Brasil, mas talvez o principal fator, o mais significativo, o que mais tem causado prejuízo e mortes no Brasil é a atitude do presidente da República. Quer dizer, a atitude do presidente da República, ao se contrapor frontalmente às medidas que os governadores e prefeitos, muitas vezes mais alinhados, mesmo em situações em que o prefeito é oposição ao governador, mas houve um alinhamento muito significativo nas capitais. Então, mesmo com esse movimento dos governadores, o presidente da República se pôs numa posição contrária ao
confinamento. E o confinamento é porque você não encontrou ainda nem o medicamento, nem vacina. O único meio, o mais eficaz de você proteger a população é exatamente fazer o confinamento. E em situações como as nossas, no caso do estado do Ceará, onde você tem uma elevação do número de casos, uma elevação do número de vítimas fatais, ele se tornou uma necessidade absoluta. Nós não tínhamos alternativa. O Ceará não tinha alternativa. Não existe economia boa com o povo morrendo aos milhares. Isso não existe, em canto do mundo. Existe na Alemanha, na França, na Suíça, na Inglaterra, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, na China, na Coreia? Não. Todos eles tiveram que fazer e adotar medidas gravíssimas. O outro aspecto que saiu assim à tona com a questão da pandemia, que acho que está relacionada aqui à nossa movimentação com as instituições de pesquisa, tanto no Brasil como fora do Brasil. Hoje eu acho que nós temos uma rede muito mais azeitada entre os estados nordestinos, mesmo parcerias com os estados do Sul e Sudeste, também hoje nós temos elevado muito. Hoje já há um reconhecimento mais presente de que nós temos grandes competências e capacidades dentro das nossas universidades nos estados do Nordeste e, aliás, em todos os estados do Brasil. Você chega num estado como a Paraíba, você vai encontrar na Universidade Federal e na Universidade Estadual grandes capacidades, um pessoal com grande conhecimento, com formação, com laboratórios funcionando a todo vapor, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia, no Maranhão. Então, você tem um potencial gigantesco à disposição do nosso estado. Mas acho que uma outra coisa aflorou, porque nós temos todo esse arsenal, que disse bem o professor Sérgio, nós temos uma quantidade enorme de pesquisas desenvolvidas, já com produtos aqui acabados, protótipos prontos, respiradores prontos, equipamentos de toda sorte. Eu lembro de um debate no governo do presidente Lula, que sequenciou-se no governo da presidente Dilma, um debate sobre a questão da indústria de equipamentos no país, equipamentos hospitalares, de uma frente enorme que existia à disposição do país para você poder desenvolver uma grande indústria. O que a pandemia mostrou? A incapacidade da nossa indústria. Nós não conseguimos construir um respirador. A cloroquina, tão discutida e receitada pelo presidente, que não sabe do que se trata, não sabe que mistura química é essa de jeito nenhum. Se pedir para ele explicar, ele não vai conseguir explicar nunca, nem o posto Ipiranga explica. A cloroquina, ele foi buscar na Índia o princípio ativo. O princípio ativo da maioria dos medicamentos no Brasil são importados. O país é dependente. A indústria química brasileira é completamente dependente do exterior. Então, isso é quase que um escárnio. A população está, digamos assim, desprotegida. Os nossos industriais, tão competentes, tão capazes, não têm conseguido responder a essas necessidades. Então, acho que isso ficou assim, desnudou essa realidade, demonstrou essa incapacidade. E um outro aspecto foi que o governo que se opôs ao confinamento, se opôs à ciência, se opôs à educação, evidentemente que agora passa até receita de medicamentos. Uma coisa absurda. Então, você assiste esse tipo de realidade no Brasil. Mas o fato, talvez, também muito importante é essa ascensão da ciência. A ciência se apresenta para o povo, novamente, como o meio por onde encontraremos uma solução para enfrentar essa pandemia do vírus que ataca com tanta força a população do nosso país. E acho que também a competência e a qualidade das nossas universidades tem permitido que a gente possa estabelecer que os governadores foram à Europa numa viagem conjunta, buscar apoio amplo para muitos setores, e a ciência estava aqui, a questão da pesquisa estava presente, mas é bom que a gente já deixe claro assim, para a população que as nossas universidades e as nossas fundações de apoio já tinham desenvolvido um caminho de relações muito importantes com os principais centros de pesquisa do mundo. Então, tanto o Nordeste, claro que outros estados e outras regiões têm feito isso até com muito mais força, mas os estados do Nordeste têm estabelecido um grau de relações muito importantes
na Europa, com França, com Alemanha, Inglaterra, Holanda, Portugal. Então, há uma relação muito forte entre as nossas instituições, não só na formação, não só com estudantes que vão fazer sua pós-graduação na Europa, mas projetos de pesquisa científica. Eu lembro que nós fizemos aqui, com a nossa Fundação de Apoio, um grande projeto com a França, um grande projeto com a Inglaterra, um outro com a Alemanha, um com o Japão, Coreia, Portugal, e agora, com essa relação durante a questão da pandemia, passamos a ter uma forte relação com os institutos de pesquisa também chineses. Então, quer dizer, as nossas universidades, com o apoio das nossas instituições estaduais, estão buscando essa cooperação e fortalecendo essa cooperação. Aquilo que já existia, aquilo que a gente já tinha desenvolvido, nós buscamos fortalecer neste momento em relação à questão da pandemia do Covid-19. Então, há um trabalho aqui já feito que foi fortalecido imensamente com a existência do consórcio. O consórcio foi um grande alento para a nossa área, especialmente no Ceará. Só uma coisa. Só uma pergunta. Me diz uma coisa. Quais são as áreas que estão sendo feitas parceria com relação ao consórcio? Em relação ao consórcio, nós temos discutido aqui permanentemente a questão de parceria conjunta na questão dos equipamentos. Eu mesmo conversei com alguns secretários de Ciência e Tecnologia da região, Paraíba e Pernambuco, especialmente, porque nós estamos fazendo, só aqui no Ceará, nós estamos fazendo 3 respiradores. Pernambuco está fazendo respiradores. A Paraíba desenvolveu também 2 respiradores muito bons. Então, é claro que tudo isso tem patente, tem direitos, tem que ir até o INPE, é uma parafernália também burocrática muito grande. Mas nós propusemos, então, que fizéssemos uma parceria da Federal de Pernambuco com a Federal do Ceará, mais os institutos federais e a estadual da Paraíba, porque nós estamos com quase 10 bons respiradores. Então, nós vamos chegar aqui a 2 ou 3 respiradores de grande qualidade. Mas, Enio, o passo seguinte é você escalonar industrialmente esses produtos, para você não ter que importar, como nós estamos fazendo hoje, dependendo quase que exclusivamente da China para ter respiradores. Então, é preciso que a nossa indústria, que a gente chegue para a nossa indústria. Eu lembro de um episódio, é muito rápido para poder esclarecer essas questões. O Virgílio Távora ganhou a eleição aqui no Ceará na década de 60 contra a estrutura do governo João Goulart. Ele era conservador, do centro, um homem de direita, um coronel do Exército, disse que ia ganhar, era deputado federal, e o Goulart brincou com ele e disse: vamos fazer uma aposta, que você não ganha. Entendeu? Aí o Virgílio disse: tá bem, se eu ganhar, o senhor bota energia de Paulo Afonso em Fortaleza. Aí o João Goulart disse: perfeitamente. Se você perder, você vem para a base do governo. O Virgílio topou na hora, não tinha problema nenhum. Entendeu? Resultado, o Virgílio ganhou a eleição e o João Goulart, no outro dia, conversou com ele e disse: ok, estamos começando a obra de levar a energia de Paulo Afonso para Fortaleza. O Virgílio botou a mão na cabeça: e agora o que é que eu faço com essa energia quando chegar aqui? Eu preciso de transformadores para rebaixar, eu preciso de poste de concreto, eu preciso de fazer as linhas de transmissão interna, eu preciso de medidores. Então, ele chegou para um grande empresário aqui e disse: o senhor vai fazer o transformador. Eu disse: não, mas meu negócio é fazer trigo, é farinha de trigo, eu não posso fazer isso, não entendo disso, não. Você não entende, não, você tem o dinheiro, você vai fazer e eu vou comprar. Então, quer dizer, você tem um mercado, que é o Estado. Você imagina só Pernambuco comprando, Ceará comprando, Bahia comprando, e não muito tem bem. o que fazer? Por favor, entendeu? Vamos mais respeito com o povo, acho que é isso que está faltando. Muito obrigado, secretário. Eu gostaria de falar agora com o professor Nilton Brandão. Professor Brandão, tudo bem? Chega lá, professor, tudo ótimo. Brandão, é o seguinte, você tem acompanhado aí mais que tá aí na frente aí da federação e junto com os professores e tudo, tem visto aí como que essa pandemia afetou muito, né, diretamente diversos setores econômicos e, lógico, a educação foi muito impactada. Aí, nesse sentido, é possível vislumbrar um retorno à normalidade do calendário nas universidades, nos institutos federais? Como é que você vê isso? Professor Enio, me permite, antes de entrar direto na sua pergunta, fazer um registro. O professor Sérgio lembrou que os antropólogos estão fazendo um trabalho muito forte para entender a realidade.
Professor Sérgio, eu queria registrar aqui para lembrar que esse governo, e já há algum tempo, praticamente fez um ataque bastante sério à ciência no Brasil, cortando bolsas, reduzindo o orçamento da ciência e tecnologia, e se dizia naquele momento que precisava investir em áreas prioritárias. E dizia-se que áreas prioritárias seriam talvez as engenharias, talvez as matemáticas, sei lá o que eles entendiam. E que as ciências sociais não precisavam de investimento e que não era o momento de fazer esse investimento na área das ciências sociais. A pandemia está sendo um tapa na cara desta visão equivocada de educação, como se produzir um equipamento da engenharia com conhecimento técnico não tenha como pressuposto um conhecimento teórico fundamental da utilização social desse processo e, portanto, uma compreensão do que a área social, para que isso serve, para que queremos isso, né? Então, as humanidades, a filosofia, as linguagens, né, são fundamentais, e um governo que não compreender isso vai levar o Brasil para o buraco, como se a gente não conseguir reverter, esse governo vai levar. Muito bem, em relação à questão, Enio, do retorno. Hoje de manhã eu ainda conversava com o presidente da UNE sobre isso, porque evidentemente que há uma expectativa, há uma agonia. A gente tem discutido muito a questão da percepção, né, que as pessoas estão tendo, né, para poder retornar, quando, de que maneira, etc. Bom, primeira coisa que eu tenho colocado. Primeiro, a gente precisa retornar. Em algum momento a gente vai retornar. Ora, nós não temos remédio, não tem vacina. Portanto, não há expectativa que nós vamos resolver o problema no curto prazo. Agora, nós não podemos retornar sem segurança. Tem a publicação da reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, diz que a universidade só voltará quando tiver vacina. Bom, diz-se a expectativa que já se tem vacinas sendo experimentadas. Agora, se vai dar resultado ou não, e se não der? Nós vamos ficar parados 2020 inteiro, 2021 inteiro, não dá, né? Então, assim, a discussão do retorno, ela precisa ser feita. Agora, o que está claro para mim, e a gente tem discutido nos nossos sindicatos, neste momento, nós estamos indo numa curva ascendente do ataque do vírus e no aumento ascendente de mortes. Portanto, a máxima proteção da vida continua sendo prioridade. Eu tenho que entender isso. Chegamos a 23 mil mortos no país. Se considerar a subnotificação, há estudos, né, tem vários estudos, o Diese tem um dele, por exemplo, que diz que de cada 10 casos, 9 não estão sendo notificados. Nesta mesma linha, de cada morte notificada, pelo menos outras 3, né, não estão sendo computadas como sendo do coronavírus. Se isso é verdade, e eu estou falando de métodos científicos que está dizendo isso significa dizer que não são 23 mortes. Nós podemos estar passando de 50 mil mortes. Então, assim, essa tática de não aceitar a ciência enquanto alternativa na construção de respostas é uma tática de pacto com a morte. Nós não podemos aceitar essa tática. Então, essa contestação é fundamental. Agora, o que fazer? Então, nós não podemos também dizer, fechar os olhos e não vamos fazer nada. O que nós podemos fazer? Nós precisamos debater, por exemplo, como é que vai ser a nossa sala de aula. Isso dá para fazer agora, né? Nós vamos voltar à sala de aula com 60, 70, algumas salas nas universidades têm 70 alunos, 80 alunos. Se eu trabalhar com o Instituto Federal, eu venho do Instituto Federal, nós representamos os professores dos Institutos Federais, as salas de aula dos alunos do segundo grau 30, 40 alunos, 45 alunos. Tem um estudo que foi feito em Ribeirão Preto que mostra que em torno de 90% dos casos não sintomáticos está relacionado com a população entre 20 e 49 anos, que é a população que está indo para a sala de aula. Se eu botar aquele aluno um do lado do outro, como a gente está colocando hoje, eu vou infectar e vai ter uma segunda e uma terceira onda muito pior do que essa. Então a gente precisa discutir isso, como é que vai ser as nossas salas de aula para poder retornar.
Isso não é para o mês que vem, vai ter que ser para agosto, setembro, mas podemos fazer isso. E se voltar? Quais são as condições de segurança sanitárias, equipamento de segurança, a exigência de máscara, as normatizações para isso, a existência dos elementos básicos como álcool gel, que tem que estar disponível em todos os lugares para isso. Tudo isso tem custo, tudo isso tem protocolos que precisam ser definidos e esses protocolos todos podem ser debatidos e construídos agora. Existe ainda a perspectiva de algumas atividades, o professor Sérgio citou ali, a pós-graduação continua atendendo. Nós sabemos que na educação básica é impossível, que a grande maioria dos alunos não tem acesso para poder atender. Na graduação não dá para poder fazer isso, mas existe uma série de outras atividades que podem ser feitas. E isso está sendo discutido pelo país afora, em todas as universidades e institutos federais, e isso dá para poder fazer a partir de agora, e quem sabe, talvez de uma forma mais orgânica, daqui a um mês, 2 meses, dá para poder estar pensando nisso. E, por fim, o que é fundamental, nós participamos da Internacional da Educação, por isso é filiada à Internacional da Educação, que possui mais de 170 países. E a Internacional da Educação fez um seminário específico para discutir a pandemia. E um dos pré-requisitos que a Internacional da Educação está levando para todos os governos é: toda e qualquer alternativa necessariamente precisa passar pelo diálogo. A universidade é o locus adequado do diálogo. A universidade é o espaço da democracia, é o espaço da construção do conhecimento. Portanto, a escola, institutos, universidades, não dá para tomar de forma autoritária, impor resoluções e querer encontrar soluções que não passem pela necessidade da comunidade. Então, o diálogo com a representação dos trabalhadores, com os sindicatos, vamos exigir isso, e é fundamental que os reitores, estão dizendo isso para a Andifes e para o CONIF, os reitores precisam compreender de que as soluções passam pelo diálogo, portanto, tem que chamar a representação dos trabalhadores para sentar junto, para poder construir as alternativas. E também a representação dos estudantes, os DCEs, os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, eles precisam vir ajudar a construir as alternativas, porque eles são os sujeitos da educação, e juntos é que nós vamos encontrar a solução. Soluções impostas, soluções de cima para baixo, vai agravar o problema e não vai trazer solução. Então, essa é a reivindicação, essa é a luta que nós podemos fazer. Vai ser agora? Meu entendimento, não é agora. O momento é de ficar em casa. O momento é de debater e de construir alternativas. Mas só podemos retornar, mesmo que seja 50% de alunos, depois mais 50%, entender, o trabalhador, o professor vai ter carga dobrada pela mesma maneira, como é que vai se dar isso? Não vamos contratar mais gente. Como é que você dá conta disso ao longo do tempo? Não vai ser simples isso. Isso não é uma solução que cai do céu e que nós vamos voltar e que isso vai ter solução imediata. Então, isso precisa ser construído primeiro, para, quem sabe, lá em agosto, setembro, a gente conseguir implementar minimamente um retorno seguro e que proteja a vida de todos. Professor Brandão, você colocou muito bem a questão da volta das universidades. Isso é uma questão que está tendo muita discussão, tanto a nível de Andifes, Proifes, tudo mais, está tendo essa discussão muito grande, como que vai ser depois, no pós-pandemia. Eu gostaria de saber também, com relação aos sindicatos, como é que vai ser depois com relação aos sindicatos, com relação a como que vai acontecer, por exemplo, qual a previsão com relação à pós-pandemia. O Enio e os nossos telespectadores, o sindicato ele é a ferramenta de representação dos trabalhadores. A luta do sindicato ela continua muito intensa agora. Nós vamos continuar. Quando eu digo que para retorno precisa trabalhar com diálogo, significa dizer que o sindicato vai estar atento. Eu citei um exemplo. Eu vou dividir uma turma em 2 turmas. Vai vir 20 alunos, depois mais 20, 15 alunos, depois mais 15. Bom, além do tempo que eu preciso, o professor precisa atender isso. E como é que eu trabalho essa perspectiva? Aliás, me permita dizer uma coisa que eu esqueci, que eu acho importante. Eu tenho dito que esta agonia, achar que você precisa voltar amanhã, porque o calendário acadêmico vai terminar, o semestre agora em julho, vai terminar em 31 de dezembro, termina o ano civil.
Quem diz que o calendário acadêmico é contado em ano civil? Quem diz que eu preciso terminar o semestre no dia 30 de junho? Por que o semestre não pode ser até agosto? O semestre é acadêmico, o calendário é acadêmico. A vida não é feita em semestre. A vida não é feita em meses. A vida ela tem uma continuidade, né, que ultrapassa o ano civil. Então não tem problema nenhum que a gente possa estender o calendário para além do ano civil, para além do semestre, para além do trimestre. E o sindicato é a ferramenta que vai fazer isso. Nós vamos continuar, né, defendendo o direito dos trabalhadores, dos professores, né, para que eles contribuam, né, mas que a sua segurança seja protegida, né, o tempo inteiro, e que ele cumpra a carga horária para a qual ele é contratado dentro do seu tempo específico e com todas as suas atividades. Muito obrigado, professor Brandão. É isso. Obrigado. Eu agora gostaria de fazer uma pergunta agora para os três, né? Para o Sérgio, o Inácio, o Brandão. Eu gostaria de saber como é que vocês avaliam, lógico, das suas diferentes perspectivas, as sugestões ou as ações de afrouxamento das medidas de restrição e isolamento social adotadas aí pelas lideranças nacionais e regionais. Eu queria saber, na verdade, o que é que vocês acham, né, desse afrouxamento, o que é que vocês estão pensando sobre isso, cada um na sua diferente perspectiva. Ou seja, é prudente afrouxar essas medidas, né, com relação aí aos números de mortos, contágios que estão acontecendo, que não param de crescer no Brasil? Professor Sérgio. Eu concordo inteiramente com o que o Milton falou, com bastante detalhe, que não está na hora de afrouxar. Nós temos um número crescente de casos e de mortes e não estamos vendo ainda o horizonte do pico. Então, não está na hora de falar em afrouxamento. Agora, é muito importante nessa hora discutir, como o Milton explicou muito bem, o que fazer e como fazer o afrouxamento. Ele falou bem no caso das escolas e das universidades. É o que a Alemanha está fazendo, Milton. A Alemanha dividiu em duas turmas, de tal maneira que os alunos vão, cada semana vai uma turma diferente, e ficam sentados distantes uns dos outros. E os serviços, por exemplo, devem ser liberados gradualmente, na medida que o risco deles promover o contágio seja menor. Então, nós precisamos, nessa hora, discutir o que fazer no afrouxamento, e nós somos ajudados a isso, né, pelos países que estão passando por isso agora. Falei na Alemanha, Portugal, vimos na televisão esses dias restaurantes em Portugal e na Alemanha, em que as mesas agora são muito importantes, o número de pessoas que entram é menor. Então, nós não temos ainda um horizonte de quando é que vamos poder afrouxar. Então, o melhor é não criar expectativas. Vamos continuar analisando os números, os casos, a situação do sistema de saúde. É preciso que o sistema de saúde fique com mais vagas. Aqui no Recife, há 2 dias que nós temos informações de que alguns grandes hospitais privados não estão mais lotados como estavam há uma semana. Mas isso é para o hospital particular, para a classe média. O sistema público ainda está congestionado. Então, a medida de afrouxamento só podem vir depois que nós tivermos uma melhoria, uma folga no sistema de saúde e tivermos vendo, então, os números chegando ao público. Mas precisamos aproveitar a oportunidade, discutir como fazer, e como é uma experiência nova para todos nós,
Eu concordo com o que o Nilton disse. Nas universidades, nas escolas, é muito importante que a medida não venha de cima para baixo. Nas escolas, é muito importante que os dirigentes, como os professores, os pais, e conversem como é que vamos fazer. Nas universidades, que os reitores, os dirigentes, chamem os funcionários, trabalhadores, para nós construirmos um retorno à normalidade de forma dialogada, consensual, porque isso é novidade para todo mundo. Ninguém tem a resposta para essas perguntas. Nós vamos ter que construir um conjunto. Muito obrigado, Rezende. Inácio, e você, o que é que você acha com relação ao afrouxamento? É possível afrouxar? Nós temos discutido aqui muito coletivamente. O governador, com a sua equipe de secretários, em conjunto com o município, que é muito importante, o governador colocou na mesma mesa está o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, na mesma mesa está a Assembleia Legislativa, a Prefeitura de Fortaleza, as secretarias. Criamos um comitê para poder, o governador sempre que dá uma opinião, está fundamentado. Nós temos uma equipe do professores da Universidade Federal, com a Universidade Estadual, desenvolveram um modelo matemático. Esse modelo matemático todo dia é examinado pelo professor Canta, que é o nosso representante também no consórcio, um dos nossos representantes do consórcio do Nordeste, do consórcio científico. Então, todo dia se examina como é que está a expansão, quais são as regiões que estão sendo mais afetadas na cidade de Fortaleza, a questão da região metropolitana, a expansão para o interior do estado. Todo dia nós mostramos esses números para os empresários, que são os que mais têm pressionado o governo para abrir, demonstrando que com mais morte não é possível, não tem condições de abrir. Quer dizer, se esses números, com esforço, digo, gigantesco, desenvolvido pelos governadores e pelos prefeitos, especialmente aqui no Nordeste, também São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro, mas aqui no Nordeste tem sido feito um esforço grande. Esse esforço diminuiu já a quantidade de mortes. Precisa diminuir mais, precisa baixar mais. Só assim teremos tranquilidade para discutir como abrir. Está muito justo, muito correto. Quer dizer, como nós não temos controle da pandemia, e como o vírus vai se espalhando cada vez com uma velocidade maior, o nível de contaminação, os meios de contaminação que se elevaram por todas as razões, tá certo? Então, você não tendo esses controles, é preciso um bom debate, é preciso ter um movimento social na mesa com o governador, com os governadores, no nosso caso, do Nordeste, botar um movimento social. Tem empresário? Tem a central sindical. Tem lojista? Tem o sindicato. Tem ruralista? Tem o MST, tem as federações de trabalhadores na agricultura. Então, esse movimento aqui, em conjunto, eu acho que tem condições de ir dialogando sobre que movimento o Estado deve fazer para retomar as atividades econômicas que são consideradas importantes. E é bom também ver que novas atividades econômicas surgiram com a pandemia, que deram respostas. Por meios eletrônicos, digitais, tem crescido muito o comércio intensamente. Então, é bom também ver que surge uma nova economia, que já existia, ela já estava aqui, e que vai ocupando um espaço muito grande. Mesmo na educação. Como é forte hoje a presença nossa. Hoje podemos ter aulas assim, 2 ou 3 por dia do Sérgio com o Nordeste inteiro, sem problema. Quer dizer, os físicos todos estão adorando poder ter esse diálogo. O Nilton também pode fazer isso, o Enio também pode. Então, cresceu o espaço de discussão para pós-graduação e também na graduação e no ensino básico. O grande problema do Brasil, que o Sérgio retratou já lá na sua primeira fala, é ligado à questão da pobreza, o acesso. Quer dizer, a gente ter condições de colocar todos numa sala como essa. Você imagina, então estaríamos grande parte dos nossos problemas resolvidos. Mas a maioria esmagadora, infelizmente, do nosso estudante do ensino básico, fundamental e médio, está longe da gente conseguir que ele tenha acesso. Discutimos agora, professor Sérgio, um debate aqui com os provedores de internet. Eles topam fazer um bom programa, mas eu preciso que o estudante tenha um equipamento em casa.
Não basta só chegar à internet na casa dele, ou na rua dele, no quarteirão dele. Ele precisa ter os meios dentro de casa. E esse é um problema que nós estamos discutindo. Eu lembro que aqui nós resolvemos premiar, o governador resolveu premiar todo estudante que saísse do ensino médio e chegasse na universidade, passasse no Enem, tivesse a nota que permitisse ele entrar em qualquer boa universidade, o governador de cara dava um computador de presente, um computador de presente como prêmio para você ingressar na universidade e se manter na universidade. Além disso, fizemos um programa de bolsa de um ano, uma bolsa de um ano para você ficar na universidade. Mesmo assim, a gente não conseguiu. Agora nós estamos pesquisando junto com a empresa de TI do estado do Ceará, como é que a gente alcança todos esses estudantes. Nós concluímos que não é possível, não tem condições de alcançar todos esses estudantes. Então é preciso a gente ter muita tranquilidade, não aceitar uma pressão unilateral de um segmento só, que pressiona para abrir tudo e levar mais gente à morte. O mensageiro da morte no Brasil é o presidente da República, não somos nós. Nós temos que insistir com tranquilidade com os nossos governadores, com os nossos comitês científicos, dando informação clara, segura para os governadores, para os prefeitos, de que nós não estamos em condições de colocar a nossa população em risco de morte. Nós não temos estrutura hospitalar suficiente, dobramos, triplicamos. O Ceará das tripas ao coração, nós quase que triplicamos o nosso sistema de saúde na capital e na região metropolitana, mesmo assim não tem condições de dar conta. Não consegue, porque o número de pessoas contaminadas em estado grave é muito elevado. Então, eu estou assim, absolutamente de acordo com o ministro Sérgio Rezende, não é hora da gente chegar e dizer vamos abrir tudo, está tudo bem, não está tudo muito grave, está tudo gravíssimo, a gente tem que ter tranquilidade e coragem para enfrentar esse debate com a sociedade, que ela também vai compreender. É difícil, mas ela vai compreender que é preciso salvar vidas e que a vida está à frente de qualquer outra atividade econômica. Muito bom. Professor Nilton Brandão? Veja, não tem uma solução única para isso. Relaxamento no momento em que você tem uma curva ascendente significa expor as pessoas e aumentar a curva em vez de achatar a curva. Isso está claro em primeiro lugar. Agora, não podemos desconsiderar também as três condições que o professor Sérgio Rezende levantou ali, né? A indisciplina, bom, aí nós brigamos com ela, né? Vamos ter que, de alguma maneira, construir a disciplina, mas as causas sociais, a questão de moradia, né? Como é que eu posso pedir afastamento de pessoas onde moram, às vezes, 10, 12, 15 pessoas no espaço de 20, 30 metros quadrados? Como é que eu posso exigir afastamento nesse sentido? Como é que eu posso exigir afastamento de pessoas que dependem dos R$600 que o governo insiste em criar imensas dificuldades para que ele possa comprar o que comer e levar para casa? Então, assim, as medidas de relaxamento, elas precisam ser feitas com muito cuidado para respeitar também as questões sociais que afligem a população brasileira. Eu li, professor Sérgio Rezende, o boletim do consórcio que recomendou o lockdown em condições excepcionais. E isso é a compreensão. Nós fazemos um debate de manhã ainda hoje, com um companheiro nosso, que nos assiste, nos escuta aqui, e ele dizia que o lockdown é uma medida de força, portanto é uma medida da ditadura, é uma medida autocrática, precisa convencer as pessoas e não impor para elas, né? Ele chegou até a lembrar Haiti, do Kirk lá, e que o lockdown que mandou matar as pessoas, né? Mas aí o outro lembrou que naquele caso é porque era repressão mesmo por oposição e não pela motivação, né, do isolamento social. Então, assim, claro que ninguém quer o lockdown. Lockdown é uma medida de imposição? Sim, é uma medida de imposição. Agora, é uma necessidade. E vamos lembrar, Sérgio, né, além de não crescer, por que eu não quero que aumente a quantidade de pessoas contaminadas? Porque ela acontece no momento em que o sistema público, vamos lembrar, sistema público, que é quem está atendendo a população, esse sistema público tão atacado pelo nosso governo atual, precisa ter a condição de salvar as vidas que chegam até ele.
Se eu não faço isso, não só morrerão muito mais pessoas, como inclusive aquelas que não estão infectadas com o vírus, por qualquer outra doença, vão morrer também. Então, o lockdown ele é colocado na perspectiva de alguma maneira, viabilizar também as condições para que o sistema de saúde consiga salvar as vidas. Então, assim, afrouxamento social, em algum momento precisamos fazer. Se ele for feito com cuidado, e com muito cuidado, né, em algum momento ele precisa ser feito e vamos ter que acatar que seja feito. O que eu digo principalmente em alguns estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Maranhão, enfim, há algumas cidades que estão num processo de ataque ainda muito alto, seria suicídio total. E eu reforço, nós estamos com o governo genocida. Ele vai ter que responder por assassinar milhares e milhares de pessoas. Essa é uma política de morte que está sendo desenvolvida pelo governo Bolsonaro, pela sua equipe e pelo seu ministro da Saúde, pelo Ministério da Saúde hoje. Isso precisa ser combatido. Não é o momento de incentivar relaxamento. Se tiver que ser feito, que seja feito com muito cuidado e com muita responsabilidade. É isso, professor Enio. Obrigado, presidente. Pergunta da professora. Diga, Enio. Esse é o que a gente está aprendendo a conviver com a tecnologia hoje em dia, né? É o lockdown da tecnologia. Pelo jeito, a conexão dele caiu. Entrou um cachorro, deu uma latida ali no cangote do Enio. Olha, enquanto eu estou lendo mensagens... Enquanto o Enio não chega, professor Rezende, comente aí. Eu estou lendo as mensagens, quase todas muito elogiosas a nós. Uhum. Vamos terminar, mas quero dizer que foi muito bom participar de uma conversa com você, Milton e Inácio, e quero repetir as palavras aqui de Elvira Barbosa Cortes. Fora Bolsonaro! Viva! Pronto, o Enio voltou ali. Você chamava de ódio, o Enio apareceu, entendeu? Mas é o seguinte, eu ia pedir uma pergunta da professora Rosane Marins, que é uma pergunta bem interessante. Ela está querendo saber aqui como é que vai ser a questão do retorno pós a pandemia nas universidades. É uma pergunta que a professora Rosane Marins está fazendo da Universidade Federal do Ceará. Gostaria de perguntar, começando com o ministro Sérgio. Fala aí, Sérgio. Alô? Oi? Voltou aí? Tudo normal? Acho que sim. Você entendeu? Então, o que é que você acha, Sérgio, como deve ser o retorno das universidades quando as autoridades sanitárias permitirem? Como é que deve ser? Eu pergunto à professora Rosane, do Lagomar, Universidade Federal. Como eu disse antes, nós devemos discutir como vamos fazer isso. E é importante que a discussão envolva os professores, os estudantes, mas uma forma que está sendo usada nos países que estão abrindo é exatamente de dividir as turmas. O nosso calendário, como já foi dito aqui, já está sacrificado. Mas não é a primeira vez que acontece isso, né? Já tivemos isso antes, por outras razões, por paralisações. Então, o calendário vai atrasar, vai entrar para o ano que vem, mas eu acho que nas primeiras semanas, pelo menos, nós vamos precisar dividir as turmas de tal maneira que os alunos possam ficar sentados a uma distância mínima um do outro, e com isso nós vamos ter aula para uma turma na semana, aula para outra turma na semana seguinte. Então, nós vamos fazer isso gradualmente, após uma discussão coletiva
dirigentes e professores e funcionários e estudantes. Como eu disse antes também, nunca passamos por uma situação como essa, e eu espero que os dirigentes, e nesse ponto os sindicatos vão ter um papel muito importante, em contribuir nessa discussão, entendam que é uma experiência nova para todo mundo e as soluções devem ser encontradas através do diálogo, troca de ideias, troca de informações. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado. Inácio? Enio, nós fizemos aqui uma reunião com todos os reitores na hora de suspender as atividades. Isso foi muito importante porque incluiu universidades públicas estaduais, universidades públicas federais, institutos privados e faculdades privadas, mas houve um consenso de que vamos entrar em conjunto seguindo o decreto do governador. Isso foi um alinhamento que eu achei, considerei muito importante. Foi feito com diálogo, foi feito com conversa, foi feito com todos os reitores em conjunto. Agora, digamos assim, no meio, digamos assim, desse período de confinamento, de quarentena em todas as universidades, eu também considero que devemos discutir com todos os reitores, devemos discutir com os servidores, devemos discutir com os professores e com os estudantes, principalmente, porque você tem aí várias questões na graduação, na pós-graduação, você tem vários problemas, você tem gente que está perto de concluir e precisa acelerar, quer acelerar, então tudo isso tem que ser discutido com calma, com muita cautela, e tem muitos instrumentos hoje que você pode utilizar, tem muitas ferramentas à nossa disposição, então acho que nós teríamos que ter muita tranquilidade, muito diálogo, debatendo dentro da universidade, texto da produção científica, que ajuda a responder aos problemas da nossa região e do nosso país. E queria reforçar esse aspecto aqui no encerramento aqui das nossas discussões do trabalho do Consórcio Nordeste. O peso, o significado e a importância desse compartilhamento de ações dos principais centros de pesquisa do Nordeste brasileiro. Isso funciona, isso ajuda muito a nossa região, isso fortalece a nossa região imensamente. Então, esse trabalho conduzido pelo professor César Rezende, a sua equipe, está aí o Miguel Nicolelli, tem uma equipe razoável, junto com a presença dos nossos representantes estaduais, esses 15 colaboradores que estão sendo dirigidos. O resultado que hoje é respondendo a um problema imediato da pandemia, que atravessou aqui o nosso caminho. Mas o consórcio já existia e ganhou relevância o comitê científico. Então, compartilhar, consorciar cada vez mais, estabelecer cada vez mais rede em todas as áreas do conhecimento na nossa região, acho que vai ter um impacto positivo sem precedentes na nossa história do Nordeste brasileiro. Eu estou muito feliz por o Sérgio Rezende, porque eu sei da sua competência, do seu talento para poder montar, construir equipes que respondam às necessidades da nossa região. Então, Enio, assim, parabéns a esse debate, sobretudo a presença do Milton, do Sérgio, que enriquece demais a discussão sobre o enfrentamento da pandemia e, sobretudo, da nossa união aqui no Nordeste para responder a dilemas econômicos e sociais que são ainda um imperativo para todos nós. Obrigado, muito obrigado, secretário. Professor Milton. Veja, um resumo rápido, né? Acho que está bastante desenvolvido isso aí. Eu diria assim, vamos a um resumo rápido. Primeiro, não pode ter salas mais com 40 alunos, 50, 60, 70 alunos a 20 centímetros um do outro. Então isso vai ter que ser revisto. Como é que vai ser? Vai ter que ser revisto isso. Como? Bom, cada realidade vai ter que discutir isso. Segunda questão, medidas sanitárias. Vai ter que ter disponibilidade, né, de condições de arejamento necessário, ventilação, condições de água e sabão, álcool gel, sei lá, disponível para todo mundo. Restaurantes universitários, não vai poder ser da mesma maneira, vai ter que ter distanciamento mínimo necessário, vai ter que ter proteção. Formas de ensino. Bom, o professor, ele tem uma carga horária, ele não vai dobrar o trabalho dele simplesmente. O professor precisa ter os seus direitos garantidos. Como é que vai ser isso? Vai ter que ser no diálogo que nós vamos resolver. Né? Vamos usar tecnologias
as tecnologias disponíveis? Provavelmente. Provavelmente nós vamos ter muito mais capacidades para isso. O que nós estamos vendo hoje é que quanto mais tempo o professor tem de atividade acadêmica, ele não foi formado e não desenvolveu as tecnologias como os mais novos têm hoje. Então, os mais novos têm mais facilidade de lidar com as tecnologias. Os professores que já têm mais, estão 50, 60 anos, estão no final de carreira, eles já têm mais dificuldade. Como é que vai ser isso? Tem que treinar esses professores, tem que trabalhar para isso e tem que dar tempo para isso. Enfim, se for feito com cuidado, e veja, nós, enquanto sindicatos, estamos cobrando e orientando para ser cobrado dos reitores, com todos os locais, os reitores têm que entender isso, das universidades e institutos federais. Estamos dizendo isso para a Andifes, que é a entidade nacional dos reitores, e para o CONIF, os reitores dos institutos federais. O princípio básico é que isso seja construído com a representação dos trabalhadores, né, e com a representação dos estudantes. Tendo estas linhas gerais de atuação, eu creio que teremos condições de superar o mais baixo grau de dificuldade possível que a nossa capacidade for, do que tivermos capacidade de construir. É isso, professor Enio. Obrigado, professor Nilton. Bom, eu gostaria Enio, muito a hashtag aí de fora Bolsonaro, por favor. Fora Bolsonaro. É isso, Tá certo. Bom, eu quero agradecer a todos vocês, né, os convidados que proporcionaram aqui esse espetáculo maravilhoso de conhecimento, né, o ministro Sérgio Rezende, o secretário Inácio e o presidente Hilton Brandão, uma conversa que eu acho que tem muito que enriquecer, né, e que tem sido discutido a nível nacional, regional, sobre ciência e tecnologia, nesse tempo que ficou mais do que evidente que o setor da ciência, da tecnologia, né, tornou-se uma questão de sobrevivência para nós, né? Então, quero lembrar a todos e todos que assistiram o vídeo dessa live, que fica disponível aqui no Facebook do Proíbs Federação, do Sindicato Federado, e também no canal do YouTube do Proíbs. Um grande abraço, muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Inácio, muito obrigado, Brandão, uma satisfação muito grande com vocês nessa tarde, muito obrigado a vocês. Obrigado, Enio. Brandão, um grande abraço, Sérgio, grande abraço. Obrigado a vocês todos. Brandão, abraço, Inácio. Um grande abraço. Obrigado pelo apoio aí de vocês, tá bom? Obrigado a você pela oportunidade. Até a próxima. Valeu. Um grande abraço. Um abraço, Sérgio. E fora Bolsonaro. Bora, Bolsonaro. Tchau. Até mais.